Boa noite, meus queridos irmãos, com a graça e a paz de Jesus. Não qualquer graça e não qualquer paz, né, pastor Gileade? E a graça e a paz de Jesus, que o Senhor nos abençoe, continue a falar ao nosso coração, agora através da sua palavra, porque Deus se preparou para estar aqui nesta noite, tenha certeza disso. Espero que você esteja com o seu coração aberto, com a sua mente aberta para receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a nossa vida nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 2, aonde nós vamos falar sobre a transfiguração de Jesus. Jesus começa então a falar sobre, a nos mostrar aquilo que ele realmente é, de uma forma muito clara ali para os discípulos e claro para nós também, já que até aqui ele veio predizer a sua morte e a sua ressurreição, então ele começa agora a falar sobre o futuro, o seu glorioso reino, e começa a mostrar de forma muito clara para os discípulos ali, para nós, o que nos aguarda com a vinda do Senhor. Capítulo 9 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 2, eu estou lendo na NAA, diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo os poderia lavar, alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E, de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Tenha misericórdia da nossa vida, que nós possamos estar com os nossos corações e as nossas mentes abertas, para que nós possamos aprender o que o Senhor tem nesta noite para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós podemos extrair desse texto algumas lições muito preciosas para as nossas vidas, que o Senhor Jesus nos ensina. E a primeira visão que nós podemos ter é tentar compreender qual é o propósito dessa transfiguração. Você leu aqui, você vê que Jesus, naquele momento em que ele está com os seus discípulos no monte, ele se transfigura, o seu rosto se ilumina, enche de luz, a sua roupa se transforma completamente numa veste muito branca. Não tem Vênus que pode alcançar aquela brancura da roupa de Jesus. E não só isso, ali se apresenta Moisés e Elias diante dele. E é interessante que os discípulos sabem quem são. Pedro sabe que é Moisés, Pedro sabe que é Elias, eles sabiam quem era. E eles estavam ali conversando com Jesus. E Pedro, temos que reconhecer que ele é um camarada intrépido. O texto diz que ele toma a palavra. Imagina só, imagina você, Dilma, conversando com Jesus, e de repente ali chega Moisés e Elias. Aí você toma a palavra e fala assim: tive uma ideia, vamos construir 3 tendas aqui. Imagina só, Pedro, pelo menos ele era intrépido, né? Mas na verdade o texto vai dizer que ele estava apavorados, não sabia o que dizer.
Algumas horas nós vamos entender pelo texto que Pedro não deveria ter dito nada, na verdade. E Deus se apresenta ali diante deles, dizendo realmente quem é Jesus. E isso é algo maravilhoso. Mas qual é o propósito da transfiguração? Em primeiro lugar, é a visão acerca da glória de Cristo e o seu povo, da glória que Cristo e seu povo terão no futuro. Pensa só, o texto mostra para nós quem realmente Jesus é na sua fisionomia. Mostra toda a sua glória. Deus está mostrando ali, o que acontece ali é para ensinar os discípulos que, embora Jesus tivesse uma aparência simples, humilde, talvez suado, todo empoeirado pelas suas caminhadas, pelas suas andanças, cansado muitas vezes, aquilo é trocado por uma aparência de gloriosa majestade, que é o que Jesus é, glorioso, majestoso. Mostra também para nós que teve o propósito de ensinar aos homens que quando o Senhor Jesus voltar com seus santos, ele virá juntamente com todo o seu povo. Apresenta-se diante dos discípulos ali Moisés e Elias, a lei e os profetas representados ali. Então, o que os discípulos estão entendendo ali e compreendendo é que todos participarão da glória do Senhor. Haverá um momento na vinda do Senhor que, quando ele voltar, o seu povo voltará com ele para o grande julgamento. É muito interessante quando você olha o texto e você começa a ter essa alegria, essa presença, essa esperança de que um dia estaremos com Jesus, como ali na eternidade está Moisés e Elias ali conversando com o Senhor, lembrando sempre que Moisés morreu e Elias foi arrebatado num carro de fogo. E ali, naquele contexto, ali, milênios de anos à frente, está diante de Jesus Moisés e Elias. E isso deve trazer para nós muitas razões para agradecer a Deus por esta visão. Quando nós lemos isso, nós compreendemos isso, e por que isso tem que trazer a nós um motivo de gratidão e de alegria em nosso coração? Porque, com frequência, nós somos tentados a desistir do serviço a Deus. Quantas vezes eu e você, por vezes, pensamos em desistir? Pensamos em não caminhar mais, pensando em que a luta está difícil, somos tentados a desistir porque diante da cruz e diante das aflições que nos envolve tantas vezes, às vezes pensamos que não vamos conseguir e aparentemente parece que os resultados não vêm aos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar aquilo que nós propomos, nós nos empenhamos em realizar a obra de Cristo, ensinamos a palavra de Deus, testemunhamos de Jesus às pessoas, falamos daquilo que Cristo é, daquilo que a pessoa precisa fazer, para que ela possa, então, andar com Jesus. Você prega, você ensina, você fala, e tantas vezes as pessoas não dão ouvido àquilo que você fala. Tantas vezes nós pregamos o Evangelho, ensinamos a palavra, ensinamos o caminho, batizamos as pessoas, e muitas vezes algumas pessoas abandonam a fé. E aí nós começamos a questionar, começamos a ter um momento de dúvida, e quando nós olhamos o texto da transfiguração, quando Jesus fala e Jesus nos ensina, e é muito bom lembrar daquilo que o pastor Gregory pregou semana passada, no domingo, quando lemos que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós devemos pagar o preço de seguir a Jesus, mas não perder o foco do futuro, daquilo que está reservado para nós. Paulo nos ensina que em todas estas coisas
em todas as lutas, em toda perseguição, em toda dificuldade, mesmo passando por fraquezas, por momentos de dúvida, Paulo nos diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, a visão da transfiguração, o Senhor mostrando quem Ele é de fato para nós, deve trazer para nós esperança. É uma garantia de que há coisas gloriosas para o povo de Deus. Por isso que trago à memória Colossenses 3,4, que nos diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então nós podemos nos alegrar, sabendo que mesmo que enfrentamos lutas e dificuldade, um dia nós seremos manifestados como Cristo está manifestado. Segunda lição, qual o propósito da transfiguração? A satisfação e a alegria de contemplar a divindade de Cristo. Veja só o texto. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Sim, bom é estarmos na presença de Jesus. Bom é estarmos no culto, louvando a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele está. Jesus se faz presente aqui, conosco. Jesus se faz presente aí na sua casa, onde você assiste pela internet a palavra de Deus. Isso deve trazer para nós contentamento, deve trazer para nós alegria. É uma expressão forte a do apóstolo Pedro, quando contemplou o Senhor transfigurado. Ele disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Não tem outro lugar que eu quero estar, a não ser na presença do Senhor. A imensa alegria que essa visão deu a Pedro. Quanto conforto a visão da glória de Cristo pode conferir a um verdadeiro crente. Nós assistimos tantos filmes, tantas passagens, lemos tantos momentos aqui do sofrimento de Jesus, da luta de Jesus, da luta da igreja, mas nós devemos trazer à nossa memória: Cristo está exaltado nos céus, reina nos céus e reina no nosso coração. Ele é vencedor, venceu a morte e também nos garante a mesma vitória. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós devemos olhar adiante, buscando ter a ideia do prazer que os santos experimentarão quando finalmente se encontrarem com o Senhor. E quando nós nos encontrarmos com Deus, todos nós diremos para Jesus com um só coração e uma só voz: Mestre, o bom é estarmos aqui, na presença do Senhor. Quanta alegria nós podemos experimentar quando nós estamos na presença de Deus. Aqui, Pedro declara algo que deve estar no coração de cada cristão. Quando você ora, quando você busca a Deus, quando você tem o seu momento de intimidade com o Senhor, você está de joelhos na presença do Senhor, lendo a palavra de Deus, isso deve trazer ao seu coração uma grande alegria, um grande contentamento. A palavra de Deus preenche os vazios dos nossos corações. A presença de Jesus em nossa vida nos dá plenitude de alegria. É assim que o Salmo 116 declara para nós. Por isso que eu e você podemos estar felizes, alegres, porque nós estamos na presença de Deus. E Pedro ousadamente disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Qual é o propósito da transfiguração? O testemunho de que Jesus é o Messias prometido. Veja só o que diz o verso 5. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz.
e, de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Inicialmente, no aparecimento de Moisés e Elias, que são os representantes da lei e dos profetas, nos diz que eles vieram como testemunha. Esses homens representam a lei e representam os profetas que falaram sobre o Cristo, que anunciavam sobre Jesus, que profetizavam sobre Jesus, sobre o Messias, e ali diante deles estão conversando com aqueles que eles profetizaram no Antigo Testamento, que eles ensinaram na Antiguidade. E é interessante, quando eles estão ali, Pedro diz: Senhor, vamos fazer uma tenda, 3 tendas. Que tenda poderia abrigar a glória de Deus? Qual tenda que seria essa? Que tipo de tenda Pedro seria capaz de fazer para colocar ali Jesus, Elias, Moisés? Que tenda seria essa? Ele tem uma ideia, porque, na verdade, eles não sabiam o que estava acontecendo. Pedro, naquele momento, demonstrava a sua limitação, a sua ignorância como ser humano. Mas o texto diz no verso 7 que a seguir veio uma nuvem que os envolveu. Que coisa interessante. Pensa comigo. Você tem Moisés. Você poderia dizer que Moisés poderia estar representando o mundo dos mortos, porque Moisés está morto, né? Você tem Elias, que está, não sei aonde, mas está na eternidade. Você tem os discípulos e você tem Jesus. E uma nuvem desce e encobre todos eles. Irmãos, o céu desceu e fez uma tenda para Jesus. Só os céus e a eternidade e a presença do próprio Deus poderia fazer um abrigo para Jesus. E de dentro daquela nuvem sai uma voz que é do nosso Senhor, que diz: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. O que o Senhor está dizendo para nós aqui, quando ele diz, diante de Moisés, diante de Elias, o que Deus está dizendo? Toda a nossa vida, toda a nossa teologia, todo o nosso ensino, todas as nossas pregações como pastores aqui, todos os ensinos dos professores da escola bíblica dominical, toda a sua vida, o seu casamento, os seus relacionamentos, os seus sentimentos, a sua mente, tudo na sua vida e nas nossas vidas tem que estar no centro Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro. A nossa teologia, ela tem que ser cristocêntrica. Devemos pregar a Jesus. Devemos pregar a glória do Senhor Jesus. Devemos compreender que o nosso lugar no reino é estarmos diante do Senhor, prostrados, nos humilhando, entendendo que Ele é Deus e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que tudo que nós lemos no Antigo Testamento, tudo que nós aprendemos com os profetas, tudo que nós aprendemos com a lei, precisa ser passado pelo crivo de Jesus. Nós devemos compreender e olhar os princípios bíblicos do Antigo Testamento, trazer para os ensinos de Jesus, que está nos evangelhos, que estão nas cartas, e interpretar à luz da palavra de Deus e aplicá-las à nossa vida. É assim que nós devemos fazer, é assim que o Senhor está dizendo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, nós precisamos entender que dependemos totalmente de Jesus. A Ele seja a honra e a glória para sempre. E o verso final diz que, de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus.
Quando Elias e Moisés saem, eles estão dizendo o mesmo que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que Jesus seja erguido, levantado e que esteja cada vez mais em evidência, e que tudo que os profetas representavam, eles sejam diminuídos diante da glória de Jesus. Por fim, as últimas palavras proferidas pela voz celestial devem estar sempre na mente e no coração dos cristãos. Ouvir a Cristo. Jesus é o grande mestre. Aqueles que quiserem ser sábios precisam aprender com ele. Jesus é a luz do mundo. Aqueles que não quiserem errar precisam segui-lo. Jesus é o cabeça da igreja. Aqueles que quiserem ser membros do seu corpo terão de contemplá-lo e obedecê-lo para sempre. O que deve nos interessar é o que Cristo diz: ouçamos, pois, a Jesus. Não vamos por ideias, não vamos por pessoas, não vamos por doutrinas fora da vontade de Deus, não vamos por cabeça de homem, vamos seguir a vontade de Cristo. Olhando a palavra de Deus, dependendo dele, olhando para ele, e somente ele, que nunca nos decepcionará, nunca nos abandonará. E felizes são aqueles que conhecem o significado do texto de João 10, do verso 27 ao 28, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, nós queremos orar juntos, pedir a Deus e louvá-lo, engrandecendo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele representa. Senhor, bendito seja o teu santo nome, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, a tua palavra, ó Deus, esteja no centro do nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa governar as nossas vidas, que nós possamos olhar para o Senhor, o Cristo ressurreto, o Deus encarnado, que está em glória e que aguarda o teu povo para aquele grande dia, para que possamos ser manifestados juntamente com o Senhor. Toda honra e toda glória seja dado a ti, Senhor. Ó Deus, que cada um de nós possamos estar firmes nos passos que seguimos ao Senhor. Possamos, ó Deus, não esmurecer, não enfraquecer, ó Deus, mas que possamos nos animar cada vez mais em fazer a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, temos muitas pessoas que participam deste culto neste momento e que vão assistir depois, ó Deus, que o Senhor fale aos seus corações. Ó Deus, aquelas pessoas que ainda não têm certeza da sua salvação, ó Deus, que possam tomar a decisão de confessá-lo como Salvador e Senhor das suas vidas. Aqueles, ó Deus, que já receberam Jesus como Salvador e estão iniciando a sua caminhada, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, que eles possam manter-se firmes na caminhada, ó Deus, e não venham a desistir de forma alguma, mas que eles possam se refugiar no Senhor, cada vez mais, através da sua palavra, através do encontro da igreja, através da comunhão com os irmãos. Ó Deus querido, e aqueles que também estão passando por momentos tão difíceis, que têm dúvidas em suas mentes, ó Deus, traz a clareza do teu evangelho para essas pessoas, para que possam se manter firme nos teus caminhos. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor e pela tua misericórdia acima da tua igreja, e que abençoa a tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.